A BR-101 parecia um animal cansado naquela noite. Faixa de rolamento lambida por faróis inquietos, poças que viravam espelhos tortos, caminhões soprando rajadas de água como se cuspisse o mar na pista. Augusto Furtado, o magnata do café que assinava cheques com o mesmo pulso com que dosava o açúcar no coador, reduziu da quinta para a quarta, logo depois do pedágio, porque a chuva engrossou do nada e o limpador já trabalhava no talo. Desde o acidente de 7 anos antes, naquela mesma rodovia, o som do pneu varrendo água ainda era um bisturi na memória. A cada borrifo mais forte, a lembrança devolvia a sirene, o vidro farpado, o gosto de ferrugem. Ele prometera a si mesmo que nunca mais pararia no acostamento. É ali que a vida vacila, dizia. E, no entanto, a vida tem talento para provar promessas. Primeiro veio a sombra pequena, recortada pela luz intermitente do seu carro. Depois, a certeza de que não era um saco de lixo. Era uma pessoa encolhida junto ao guardrail, o cabelo grudado no rosto, um casaco fino inútil contra o vento. Augusto encostou os dedos no volante como quem negocia com o próprio fantasma. 3 segundos para decidir. Mantenha a velocidade e liga para a PRF quando tiver sinal, ou pisa no freio agora e aceita que o coração vai bater no pescoço. Um bitrem passou com um rugido, jogando um banho de lama que encobriu por um instante a figura. Foi aí que ele viu o detalhe que atravessa qualquer medo. Uma pulseira fina no pulso da moça, prateada, com um nome gravado que o farol pescou no lampejo. Helena. A palavra bateu nele como pedra no lago. A irmã que ele perdeu chamava-se Helena. E de repente o trauma não era só trauma, virou bússola. Augusto pisou no freio, abriu o pisca-alerta, mordeu a promessa antiga e estacionou no acostamento encharcado, rodas afundando num barro que pedia cautela. O celular, claro, sem sinal. A tela exibiu sem serviço como um aviso cínico. Ele pegou o casaco impermeável do banco de trás, acionou o triângulo refletivo e o posicionou alguns metros antes do carro, como o manual manda, porque coragem sem método vira estatística. Aproximou-se devagar, braços abertos para não assustar. "Ei, tudo bem, eu parei", disse e percebeu o absurdo da frase. Nada estava bem ali. A moça tremia de frio e de alerta. O olhar era de quem aprendeu tarde demais que o mundo pede recibo até para oferecer ajuda. "Eu sou Augusto. Posso te levar até o próximo posto?" Ele tirou do bolso um recibo amassado do pedágio de 15 minutos antes e mostrou de longe, num gesto instintivo de prova simples. "Viu? Eu passei agora, não sou história mal contada." A moça apertou o próprio corpo, calçando a coragem como se calça um tênis molhado. "Roubaram minha bolsa. Meu telefone caiu." A voz saiu rouca. Cada sílaba parecia negociar passagem com a garganta. "Eu fiquei aqui porque achei que, se eu seguisse, alguém podia..." E ela não terminou a frase, como quem recusa dar ideia à noite. Augusto percebeu sangue seco no joelho, uma meia rasgada, e aquela pulseira de novo, brilhando teimosa sob a água. Helena. Não era coincidência que ele quisesse ignorar. Era sinal que não dava para negociar. Tirou o próprio casaco, pôs sobre os ombros dela e, com as 2 mãos visíveis, ofereceu o banco do carona. "Entra. Travo as portas, a luz fica acesa e, se você quiser, eu deixo o celular no painel, mesmo sem sinal. Tudo combinado." A linguagem de quem já esteve quebrado fica objetiva, ele sabia. Antes de dar partida, abriu o gravador offline do telefone e, com voz clara, ditou um registro. BR-101, quilômetros aproximado tal, 22h41. Chuva forte. Socorro à mulher identificada apenas como Helena Impulseira. Motorista Augusto Furtado. Placa tal. Clicou em salvar. Quando voltar o sinal, sobe para a nuvem, pensou. As provas simples, recibo do pedágio, áudio datado, triângulo posicionado, eram a ponte entre a coragem e a culpa.
Enquanto voltava à faixa, faróis vindo no sentido oposto varreram o painel e revelaram o rosto dela com nitidez. Não tinha 25. O que fazia sozinha ali? Ela segurava a pulseira como quem segura documento de identidade emocional. "Como você se chama?" perguntou, cuidando de dar espaço à resposta. "Lia", disse, finalmente. A pulseira era da minha mãe. A palavra "era" ficou atravessada entre eles. Augusto respirou pela barriga e ajustou a velocidade a 80, sem heróis na pista molhada. Pelo retrovisor, um segundo bitrem aproximava-se rápido demais. Ele sinalizou, manteve a linha, e o monstro de metal passou cuspindo água, fazendo o carro tremer como se um punho sacudisse a noite. Lia fechou os olhos e ele pensou em Helena, a dele. Pensou na estatística que ninguém enxerga. Quantas vidas dependem de 3 segundos e de um coração que aguente o tranco? No porta-luvas havia uma nota fiscal de café recém-comprado numa padaria de estrada. Outro pontinho de realidade caso alguém precisasse costurar a história depois. A coragem pode ser minúscula e, ainda assim, reorganizar destinos. Quando o painel acusou 2 risquinhos de sinal, Augusto abriu o teclado para discar 191, mas antes que encostasse o dedo, o carro deu um solavanco leve e um bip estranho surgiu no painel. E foi nesse exato instante que Lia pálida encostou a testa no vidro e sussurrou algo que fez o passado de Augusto sentar-se no banco de trás. "Se você não tivesse voltado, ele teria me achado primeiro." A chuva cerrava o vidro e no silêncio do carro, Lia apertava a pulseira como quem segura endereço de volta, enquanto Augusto deixava tudo visível para não assustar. Celular no painel gravador com hora recibo do pedágio dobrado entre os 2 casacos sobre os ombros dela. Depois, a voz de Lia saiu pelo lugar estreito por onde as decisões escapam. "Eu disse não e virei problema." A frase ficou grande, trazendo para dentro do carro o peso de tantas histórias de gente que paga caro por manter a própria dignidade. "Aqui você não precisa se explicar", respondeu Augusto baixo, como quem devolve a palavra ao dono. "Paro no próximo posto. Luz, gente, cobertor." Ela assentiu, girando a pulseira como quem confere batimento. Ele, por dentro, repetiu uma ladainha de cuidado. Farol baixo, distância, sem heroísmo. Não era noite de provar nada a ninguém. Era noite de desaprender o reflexo de fugir. O posto apareceu como ilha em meio ao breu. Na vaga mais iluminada, Augusto gravou: 22h59, BR 101. Apoio a Lia. Compra de manta e água, aguardando o sinal para PRF. A linguagem das provas simples sustentava o que os 2 ainda não sabiam pedir por nome: segurança. Dentro, toalhas de plástico, cheiro de café e uma frentista que trouxe água sem ser chamada. Lia segurou a garrafa com as 2 mãos e, ao primeiro gole, a lágrima que vinha sendo contida desceu. Não era choro de cena, era a água abrindo passagem. Augusto não tocou, apenas aproximou um guardanapo. "Obrigada. Eu só precisava que ninguém me interrogasse como auditor", disse ela rouca. Ele assentiu e pagou 2 mantas e um café, pedindo a nota no CPF dela. "Não é controle, é rastro", explicou. "Para quando você quiser contar a sua versão sem tropeçar em suspeita." A frentista deixou um pacote de biscoitos. Tomaram o café devagar. O cheiro abriu em Augusto um corredor de infância. Mãe dizendo que café bom cura tempestade por dentro. Pai no terreiro. O nome da torrefação, Helena, dado para segurar a irmã no mundo pela lembrança. A pulseira puxara um fio e o trauma deu a mão à nostalgia. Lia encarou a xícara e a história veio em ondas curtas. A mãe doente ensinara a palavra limite. Um curso novo lhe dera bolsa. 2 turnos pagavam ônibus e remédio. No fim da tarde, aceitou carona de quem confunde gentileza com dívida eterna. Quando pediu para descer no posto anterior, a risada veio como tapa.
Entre portas e chuva, a bolsa sumiu. O celular caiu na poça e ela ficou ali, escolhida pela noite e ainda assim viva. Augusto sentiu a indignação crescer sem virar revanche. Você não é problema por dizer não, disse, e desenhou no guardanapo uma linha do tempo. Agora, já, amanhã. Agora, água, comida, manta, anotar o que lembrar com as suas palavras. Já, te levar para onde se sinta segura. Casa de alguém, hotel, parente. Amanhã, você decide se registra, se pede ajuda, se prefere silêncio. A proposta devolvia a ela o controle que a noite tentara roubar. Não quero voltar para casa hoje, confessou. É perto demais do barulho de quem acha que eu devo ser agradecida. Augusto entendeu. Sucesso cobra juros invisíveis. Então encontraremos outro lugar. Eu pago o hotel e isso não compra direito sobre a sua história. A frentista sugeriu a pousada atrás do posto. Augusto pediu que registrassem apenas a inicial do nome de Lia. Pagou adiantado e fotografou o comprovante para a pasta de provas simples. Uma barrinha tímida de sinal apareceu. Ele ligou 191, reportou o apoio e ouviu o que já fazia. Luz, registro, jamais deixá-la sozinha, condução segura. Encerrada a chamada, virou a câmera para Lia. Quer gravar algo com a sua voz? Só se quiser. Ela respirou e disse ao visor. Meu nome é Lia. Estou segura agora, vou dormir, e amanhã decido com a cabeça inteira. Terminou com um sorriso pequeno. Era o começo da cura. A própria voz servindo de prova a favor de si. Na saída, pararam diante de uma embalagem azul marinho com letras douradas, Helena Cafés. Minha mãe me deu uma dessa no meu primeiro emprego, sussurrou Lia. Augusto sentiu a coincidência acender o quarto escuro que ele trancava desde o acidente. Talvez aquela noite não fosse só resgate, mas costura. Perdas antigas ganhando linha nova. Debaixo da marquise, a chuva afinou. Lia, abraçada na manta, disse: Se você precisar, eu também sei escutar. Ele apontou a luz do letreiro. Vamos, a pousada é logo ali. A estrada respirou como bicho cansado que decide viver, e enquanto caminhavam, uma coincidência aguardava do outro lado do balcão. O nome escrito no livro de hóspedes em caligrafia que Augusto não via desde antes da tempestade que partiu sua vida ao meio. A madrugada tinha cheiro de ferro e solidão. E dentro da pousada, o relógio de parede insistia em marcar o tempo como se quisesse lembrar que o passado ainda tinha pulseira. Lia dormia no quarto 7, corpo exausto, olhos pesados, mas a respiração carregava o tremor de quem ainda fugia nos sonhos. No quarto ao lado, Augusto estava sentado na beira da cama, de terno amarrotado, as mãos cobrindo o rosto. Não chorava, mas a alma pingava culpa em silêncio. 7 anos. 7 longos anos desde o acidente que levou a irmã. Desde o capotamento que o fez jurar que nunca mais pisaria naquela estrada. E agora a vida o arrastava de volta, no mesmo trecho, sob o mesmo tipo de chuva, diante de outra mulher com o mesmo nome gravado na pele. Ele respirou fundo, abriu a janela e deixou o vento molhado entrar. Lá fora, as poças refletiam a luz da recepção como se fossem olhos observando. O som dos pingos virou trilha de memória, a buzina, o grito, o impacto, o vidro se partindo e a voz da irmã dizendo, não foi sua culpa. Mas ele nunca acreditou. Desde então, colecionava recibos, notas, registros, como se pudesse pagar à vida o preço da salvação. E agora, com Lia ali, a coincidência esmagava o peito. Ele fechou os olhos e pediu em pensamento que o destino fosse mais gentil desta vez. Do outro lado da parede, Lia acordou com o barulho do vento. Sonhou que voltava para a estrada e via o carro se afastando, e no sonho ela gritava, mas a voz não saía. Sentou na cama, abraçou os joelhos e chorou baixinho, um choro que não pedia pena, pedia colo. Há dias ela não era chamada pelo nome sem sentir medo. Olhou para a pulseira e pensou na mãe.
Seja como a água, filha. Ela apanha da pedra, mas volta a ser rio. Desde o enterro da mãe, Lia tentava lembrar o som exato dessa frase, mas sempre esquecia o fim. Naquela noite lembrou tudo, e pela primeira vez não doeu lembrar. A dor já não mordia, ela só pesava. No corredor, passos lentos se aproximaram. Era Augusto. Ele trazia 2 xícaras de café e olhos que denunciavam insônia. Bateu na porta e Lia hesitou antes de abrir. Desculpa, não quis acordar. Achei que você podia querer um café. O vapor subiu entre eles e por um instante o aroma quente foi o único abraço que coube. Lia segurou a caneca, as mãos trêmulas tocando as dele. Faz tempo que não tomo café sem medo, ela disse. Medo de quê? Perguntou ele. De lembrar que tem gosto de casa. A frase o atravessou. Era exatamente o que ele temia também. Lembrar que o cheiro do café era o som do lar perdido. Sentaram-se no chão sem combinar. O silêncio entre eles não era vazio. Era sagrado. Foi Lia quem quebrou a quietude. Você tem esse olhar de quem também ficou no acostamento. Ele a olhou, sem saber se sorria ou confessava. Fiquei 7 anos. E contou tudo. O acidente, a chuva, a irmã, a culpa que nunca caducou. Falou como quem entrega o coração na mesa sem exigir devolução. Quando terminou, Lia se aproximou e segurou o rosto dele com as 2 mãos. Então talvez tenha parado por ela. Talvez o universo tenha te dado uma segunda chance de não ir embora. Augusto fechou os olhos e por trás deles o rosto da irmã apareceu sorrindo, daquela forma calma de quem perdoa antes mesmo de ser pedido. As lágrimas vieram quentes e ele não conteve. Lia o abraçou e o abraço não era de pena, era de reconhecimento. 2 cacos da mesma estrada se encaixando. Quando amanheceu, a chuva cessou. O sol, ainda tímido, refletia nas poças e a BR-101, tão cruel à noite, agora parecia um rio manso que pedia reconciliação. Augusto foi até a recepção. Helena, a atendente, preparava o café e o cumprimentou com um sorriso que carregava histórias demais. Ele perguntou se poderia comprar o saco de café exposto na prateleira. Esse? Ela sorriu. É da marca que leva o nome da sua irmã, não é? Ele assentiu, surpreso. Como você sabe? Helena respondeu. Porque foi ela quem criou a receita. Eu trabalhei com ela antes do acidente. Ela dizia que o café é amor que ferve. Augusto segurou o pacote como se segurasse o coração da irmã reencarnado em aroma. Helena tirou algo da gaveta. Uma carta amarelada. Ela me pediu para guardar e entregar quando o tempo fizesse sentido. Ele abriu. A caligrafia era dela, inconfundível. Guto, se um dia a estrada te trouxer de volta, é porque ainda falta perdoar o homem do espelho. A vida vai colocar outra Helena no seu caminho e ela vai te mostrar que o amor continua existindo. Não o meu, mas o amor que faz a gente voltar a viver. Promete que quando isso acontecer, você não vai fugir? Augusto respirou fundo. Lia apareceu na escada, cabelo solto, olhos limpos, e quando o viu segurando a carta, entendeu sem precisar de explicação. Ele sorriu com aquele tipo de sorriso que nasce no fundo da alma e empurra a dor para fora. Acho que minha irmã te conheceu antes de mim. Lia respondeu, serena. Às vezes o amor só muda de endereço para continuar cuidando da gente. Ele assentiu. Naquele momento, Augusto percebeu que não era culpa o que o perseguia. Era saudade travestida de castigo. E enquanto o sol subia, iluminando o letreiro, Helena Cafés, a estrada que antes o ferira, agora o chamava de volta não para punir, mas para libertar. Era o fim da culpa e o começo da paz. O sol daquele dia parecia diferente, como se o mundo, depois de tanto tempo de cinza, tivesse decidido dar uma trégua. A luz entrava pelas janelas da pousada com uma delicadeza quase tímida, beijando o chão como quem pede desculpas pela noite anterior.
Lia desceu as escadas descalça, o cabelo ainda úmido, o rosto sereno, mas os olhos carregando aquela paz cansada de quem finalmente dormiu sem medo. Na mesa, Augusto já estava com 2 xícaras prontas. O aroma do café enchia o ar, doce e quente, e naquele instante ambos entenderam que não era apenas uma bebida, era um ritual de recomeço. Ele levantou os olhos e sorriu. Um sorriso curto, mas sincero, desses que não precisam provar nada. "Dormiu bem?" perguntou, e ela respondeu com um aceno leve, quase infantil. Sentaram-se frente a frente, e o silêncio, em vez de constrangimento, parecia um lar recém-descoberto. Por um tempo, só o som da colher batendo na porcelana existiu. Lia foi a primeira a quebrar o silêncio, olhando para a janela. "É engraçado, né? Como uma tempestade pode acabar salvando a gente." Augusto se apoiou na mesa, pensativo. "A chuva leva muita coisa, mas às vezes traz o que a gente perdeu." Ela riu de leve. "Eu achava que a vida só tirava, e agora vejo que às vezes ela devolve, só que de outro jeito." Ele quis responder, mas as palavras pareciam pequenas demais diante daquela verdade. A estrada, o medo, o frio, tudo fazia parte de um mesmo enredo que, de algum modo, os unira não pelo acaso, mas por necessidade. Lia ergueu o olhar. "Eu quero agradecer, de verdade. Você podia ter seguido em frente." Augusto balançou a cabeça, os olhos marejados. "Eu segui em frente por tempo demais e quase esqueci como era voltar." Ele contou que naquela madrugada havia sentido a presença da irmã, não como lembrança, mas como algo vivo, pulsante. Lia ouviu com atenção, o coração batendo no mesmo ritmo da história. "Talvez ela só quisesse te ver fazer o que ela faria", disse ela com suavidade. "Parar." Augusto sorriu e algo dentro dele pareceu se soltar. "Eu acho que ela sempre soube que o dia em que eu ajudasse alguém no mesmo lugar onde a perdi seria o dia em que eu ia me perdoar." Ele respirou fundo. "E agora, pela primeira vez, acho que eu posso seguir sem culpa." Lia pousou a mão sobre a dele, e foi como se o toque dissesse tudo o que as palavras não conseguiam. "Você já pagou a dívida que nunca existiu." Lá fora, caminhoneiros abasteciam, o som dos motores misturava-se ao vento e o mundo continuava como sempre. Mas, para os dois, o tempo parecia suspenso. Helena, atrás do balcão, observava em silêncio e sentiu uma pontada de alegria, o tipo que só sente quem vê almas reencontrando o chão. Ela preparou um pacote de café e escreveu à mão, para lembrar que o aroma bom vem depois da chuva. Entregou a Augusto quando ele se levantou para pagar a conta. "Leva", disse ela, "é presente da estrada." Ele aceitou, emocionado. "Helena, você não faz ideia do que isso significa." Ela sorriu. "Acho que sim. A gente nunca perde de verdade quem ensina a amar. Eles só mudam de endereço." No estacionamento, Lia hesitou antes de abrir a porta do carro. "Eu ainda não sei para onde ir." Augusto olhou para ela, sentindo um nó no peito que misturava proteção e respeito. "Então a gente descobre juntos. Não prometo destino, só companhia segura." Lia sorriu com os olhos, aquele tipo de sorriso que carrega fé. "Às vezes é tudo o que a gente precisa." Entraram no carro e, antes de dar partida, Augusto olhou pelo retrovisor. O letreiro Pousada Helena refletia na placa molhada da BR-101 e, por um instante, ele viu 2 mundos sobrepostos. O de 7 anos atrás, destruído pela dor, e o de agora, renascendo do mesmo asfalto. A estrada já não parecia um inimigo. Era o mesmo chão, mas não era o mesmo homem. Enquanto dirigiam, Lia tirou a pulseira do pulso e colocou sobre o painel. "Acho que agora posso guardar essa lembrança de outro jeito." Augusto olhou para ela. "Quer que eu aguarde para você?" Ela sorriu. "Não, quero que ela fique aqui. Assim, toda vez que você olhar para a estrada,
Lembra que coragem não é não ter medo, é ir mesmo tremendo. Ele assentiu, emocionado. Dirigiram em silêncio por alguns quilômetros, o sol rompendo entre as nuvens, as árvores molhadas, brilhando como vidro. Quando passaram pelo trecho do acidente antigo, Augusto reduziu a velocidade, mas não desviou o olhar. Pela primeira vez em 7 anos, conseguiu olhar para o lugar e sentir gratidão. Não porque perdeu alguém, mas porque aprendeu a amar o suficiente para não fugir mais da dor. Lia percebeu e disse baixinho: às vezes, o amor da gente continua guiando, só muda de forma. Ele sorriu e o riso dele era o som exato de quem volta a viver. O rádio chiou, encontrou sinal e uma música antiga começou a tocar. A mesma que a irmã costumava cantar no carro. Augusto apertou os olhos, engolindo o choro. Lia abaixou o volume e disse: é ela dizendo que tá tudo bem. E naquele momento, a BR-101 parecia infinita e serena. Um corredor de luz e perdão. O carro seguiu, deixando para trás o acostamento onde o medo morava, levando consigo o que restava da culpa e um novo sentido para o que significa voltar para casa. Mas a estrada, generosa como sempre, ainda guardava um último encontro, aquele que provaria que o perdão, quando é verdadeiro, sempre volta pelo mesmo caminho. A estrada seguia viva diante deles, e cada quilômetro parecia desfiar um fio da alma. O vento soprava pelos vidros semiabertos, misturando o cheiro de terra molhada com o aroma do café que Helena havia embalado e colocado no banco de trás. Como se o passado inteiro agora viajasse com eles, mas sem mais o peso da culpa. Lia observava o horizonte, os olhos refletindo o sol que finalmente vencia as nuvens. Havia algo diferente nela, uma serenidade que não era ausência de dor, mas aceitação do que a dor deixara. Augusto, ao volante, se percebia em silêncio, ouvindo pela primeira vez em anos a própria respiração sem aquele ruído surdo de angústia. A BR-101 já não parecia uma sentença, era uma estrada que devolvia o que um dia tomou. Passaram por um mirante à beira da pista. Lia pediu que parassem. O mar lá embaixo ainda espumava, o vento batia forte e o som das ondas ecoava como aplauso distante de algo que o universo enfim aprovava. Sentaram-se sobre uma pedra úmida, dividindo o mesmo casaco, e por alguns minutos só olharam. Lia rompeu o silêncio, voz suave, mas firme. Eu acho que passei tanto tempo tentando sobreviver que esqueci de viver. Augusto olhou para ela e, sem perceber, respondeu como quem fala consigo mesmo. E eu passei tanto tempo pedindo perdão que esqueci de me perdoar. O vento cortou o som das palavras, mas o sentido ficou no ar, vibrando. Lia pegou um punhado de areia, deixou escorrer pelos dedos. Sabe o que é engraçado? Essa areia é feita de cacos de concha, de pedras quebradas. Tudo o que foi partido, o mar transforma em praia. Augusto sorriu, sentindo um arrepio subir pela espinha. Então é isso que a gente é. Pedaço que o tempo resolveu transformar em chão. Lia assentiu. E olha só, ainda é bonito. O riso dele se misturou ao barulho das ondas. Leve, limpo, como se o som purificasse o que ainda restava de culpa. Quando voltaram para o carro, o painel piscava o aviso de combustível. O posto mais próximo ficava a 20 quilômetros, e a estrada, antes familiar, agora parecia querer testá-los uma última vez. A cada curva, o ponteiro descia mais, até que o motor começou a engasgar. Augusto encostou no acostamento, o mesmo tipo de cenário que um dia foi palco de tragédia, mas desta vez não havia chuva nem pavor. Apenas o silêncio do fim de tarde, o céu alaranjado e uma brisa que parecia dizer: é aqui que você recomeça. Ele olhou para Lia e riu, incrédulo. O destino tem senso de humor. Ela também riu, balançando a cabeça. Ou senso de poesia. Desceram do carro. Lia caminhou até o guardrail e olhou o horizonte. O vento levantava os cabelos,
e a luz dourada do pôr do sol fazia parecer que ela brilhava. Augusto ficou observando, e em seu peito nasceu uma gratidão que não cabia em palavras. Obrigado, pensou, sem saber se era para ela, para a irmã ou para a vida. Lia se virou, os olhos marejados. Foi aqui, não foi? Ele assentiu. Mais ou menos nesse trecho. Ela respirou fundo e tirou a pulseira que restava no painel. Então acho que é aqui que ela tem que ficar. Caminhou até o acostamento, ajoelhou-se e colocou a pulseira no asfalto com cuidado, como quem planta uma semente. Que fique aqui o que já cumpriu seu papel. Augusto se aproximou e, sem conseguir conter, ajoelhou ao lado. Juntos, observaram a pulseira refletindo o último raio de sol, como se o próprio tempo abençoasse o gesto. Foi então que o inesperado aconteceu. Um caminhoneiro que passava diminuiu, curioso, e ao ver o carro parado, estacionou logo à frente. Era um senhor de barba grisalha e olhar bondoso. Tudo bem por aí, moço? Precisa de ajuda? Augusto levantou-se, ainda meio atordoado, e respondeu. Só acabamos o combustível. O caminhoneiro riu. Acontece com os melhores. Abriu o compartimento lateral e tirou um galão pequeno. Tenho um pouco aqui, é sobra, levo sempre por precaução. Lia o agradeceu com os olhos marejados e o homem respondeu com simplicidade. A gente ajuda porque nunca sabe quando vai ser o precisado. Quando terminou de despejar o combustível, olhou para a pulseira no chão. Bonita, Augusto explicou com voz embargada. Era da minha irmã. O caminhoneiro colocou a mão no ombro dele e disse. Então, ela mandou o recado certo. Eu perdi um filho nessa estrada, e cada vez que ajudo alguém aqui, é ele que dirige por mim. Augusto sentiu o peito se abrir. Não era coincidência, era o destino costurando as almas em silêncio. O motor pegou de primeira. Antes de partir, Augusto olhou pelo retrovisor e viu o caminhoneiro acenando com a mão, o sorriso sereno, o vento levantando o casaco dele como bandeira. Lia segurou o braço de Augusto e disse baixinho, viu? Até o universo manda ajuda quando a gente decide não fugir. Ele assentiu, os olhos úmidos. O carro voltou à estrada e a pulseira ficou para trás, brilhando no acostamento pequena e eterna, como um farol em miniatura. O sol mergulhava no mar e as sombras iam se alongando, mas dentro do carro, a luz era constante. A estrada, antes palco de dor, agora se tornava símbolo de vida. E pela primeira vez, Augusto sentiu que o amor, aquele verdadeiro que atravessa perdas, culpas e quilômetros, nunca foi embora. Ele só estava esperando o dia em que ele tivesse coragem de voltar. A noite chegou devagar, como se também tivesse medo de interromper o que se tornava sagrado. A BR-101, antes uma cicatriz aberta na memória, agora parecia um rio de luzes serpenteando o escuro. Cada farol distante era como um coração pulsando, e Augusto sentia que pela primeira vez em muito tempo o dele batia no mesmo ritmo do mundo. Lia, adormecida no banco ao lado, respirava tranquila. O rosto dela, iluminado pelos reflexos dos carros, tinha aquela paz que só se vê em quem sobreviveu à própria dor. Augusto olhou para ela e pensou que talvez o destino tivesse lhe devolvido, em forma humana, a chance de reparar o que a vida havia quebrado. A estrada, a chuva, o medo, tudo parecia ter convergido para aquele instante em que o passado e o presente se davam as mãos. Quando chegaram ao pequeno vilarejo à beira-mar, o relógio do painel marcava quase meia-noite. O som das ondas quebrando contra as pedras era o mesmo que ele ouvia nos pesadelos, mas agora vinha como canção de ninar. Estacionou em frente a uma igrejinha antiga e desligou o carro. O silêncio que seguiu foi quase divino. Lia acordou devagar, olhou ao redor e sussurrou. Onde estamos? Augusto respirou fundo. Onde tudo começou para mim e onde tudo vai terminar. Ela não entendeu de imediato, mas viu o brilho nos olhos dele
Ele desceu, abriu o porta-luvas e pegou o pacote de café que Helena lhe dera. Carregou-o até o altar lateral da capela, que ainda permanecia aberta, mesmo àquela hora. Acendeu uma vela, colocou o pacote ali e disse, com a voz embargada: "Por todas as vezes que eu passei por essa estrada sem coragem de parar." Lia se aproximou, o som dos passos ecoando entre os bancos vazios. "E por todas as vezes que você vai continuar, mesmo tremendo," completou pousando a mão sobre o ombro dele. Eles ficaram ali em silêncio. O fogo da vela tremulava, projetando sombras vivas nas paredes, como se o tempo inteiro fosse um ser respirando. A vela parecia se inclinar, e no reflexo dourado do vidro, Augusto jurou ver por um instante o rosto da irmã sorrindo. Não como lembrança, mas como presença. Um arrepio percorreu o corpo dele, e lágrimas desceram sem aviso, quentes, libertas. Lia enxugou uma delas com o polegar. "Às vezes, o amor fica invisível, mas não vai embora", sussurrou. "Só aprende a aparecer quando a gente olha com o coração." Ele respirou fundo, sentindo o ar entrar limpo, sem o peso do arrependimento. Era como se dentro daquela pequena igreja esquecida na beira da BR-101, o passado finalmente tivesse encontrado paz. Quando voltaram para o carro, o céu estava tomado de estrelas. O asfalto molhado refletia cada ponto de luz, como se o firmamento tivesse descido à terra. Lia recostou a cabeça no banco, e o silêncio entre os dois era o tipo que não precisava ser quebrado. A estrada seguia, curva após curva, e em cada trecho, Augusto via não mais o medo, mas a soma de todos os caminhos que o trouxeram até ali. Ele pensou em Helena, na pulseira deixada no acostamento, no caminhoneiro e em tudo que havia convergido para aquele enredo impossível de planejar. A vida, ele percebeu, é feita desses cruzamentos invisíveis, onde a dor de um se encaixa na esperança do outro e o destino, em silêncio, costura o remendo. De repente, começou a garoar. Augusto diminuiu a velocidade e Lia, desperta, olhou pela janela. "Engraçado, né?" disse ela. "A chuva voltou, mas agora parece bonita." Ele sorriu. "É que a gente não tem mais medo dela." Parou o carro no acostamento e saiu. Ficaram ali, debaixo do céu úmido, deixando as gotas molharem o rosto, lavando o que ainda restava de tristeza. Lia abriu os braços e riu alto. "Parece batismo." Augusto a olhou e riu junto, o som ecoando pela estrada vazia. "Então que seja." E num gesto que unia reverência e liberdade, ele ergueu o rosto e deixou a chuva cair sobre si, como se cada gota apagasse um erro, uma culpa, um peso. De volta ao carro, ele ligou o motor. O painel, que antes piscava em vermelho, agora mostrava o tanque cheio e o caminho livre. Lia o observava, os olhos marejados de emoção. "E agora?" perguntou. "Agora a gente continua." Ela sorriu. "Para onde?" Augusto respirou fundo, olhou a estrada e respondeu: "Onde a vida mandar." A BR-101 se abriu diante deles e o som do motor misturou-se ao vento, às estrelas e ao perfume distante do café. Enquanto o carro desaparecia na curva, a câmera imaginária da história ficava para trás, focando no acostamento vazio. A pulseira esquecida no asfalto ainda brilhava sob a luz do farol distante de um caminhão que passava, como um lembrete silencioso de que tudo o que é perdido pode se tornar farol para outro viajante. O caminhão seguiu, a estrada seguiu, e o mundo, mesmo ferido, mesmo imprevisível, seguiu também. E naquela noite, entre a chuva e o asfalto, o perdão virou estrada. O amor virou direção. E a coragem finalmente virou casa. Se você chegou até aqui, é porque sentiu algo que vai além de uma simples história. Porque, no fundo, cada um de nós já enfrentou a sua própria estrada encharcada. Aquela que o destino impõe sem aviso, com medo, culpa, perda e silêncio.
A história de Augusto e Lia não é sobre um acidente, nem sobre coincidências improváveis. É sobre o que acontece quando a vida nos obriga a escolher entre seguir em frente ou voltar para resgatar o que fomos. Quando ele decidiu parar naquele acostamento, não foi apenas uma freada física, foi um grito do coração. Ele não salvou uma desconhecida, ele se salvou. E talvez seja isso que todo ser humano precise um dia entender, que a coragem não mora no fim da jornada, mas no instante em que você decide não fugir mais de si mesmo. Quantas vezes, como Augusto, você continuou dirigindo com o peito cheio de arrependimentos? Quantas vezes passou direto pela dor porque parecia mais fácil acelerar do que encarar? A estrada da vida é cheia de curvas que assustam, mas é nelas que a gente descobre quem somos. Lia, que começou como uma mulher ferida e sem direção, tornou-se o espelho do que acontece quando a esperança insiste em sobreviver. Ela foi deixada à beira da chuva, mas não ficou ali. Escolheu levantar, escolher confiar, escolher viver, e no gesto mais simples reacendeu algo que o mundo inteiro precisa desesperadamente: a fé de que ainda é possível recomeçar. Talvez o segredo seja esse: não esperar o tempo apagar a dor, mas aprender a caminhar com ela até que vire força. Porque o amor, o perdão e o recomeço não nascem quando tudo se resolve. Nascem quando a gente aceita seguir, mesmo tremendo. Se essa história te tocou, não deixe que ela acabe aqui. Que ela sirva como lembrete de que o amor não morre nas tempestades, ele só muda de forma. Que cada lágrima pode se transformar em luz para alguém que ainda está preso na própria noite. Talvez você conheça alguém que esteja parado no acostamento da vida, cansado, perdido, achando que ninguém vai parar por ele. Mostre a essa pessoa que ainda há estradas para percorrer, que ainda há mãos estendidas e corações dispostos. Ajudar alguém a recomeçar é uma das formas mais belas de agradecer a vida por não ter desistido de você. Inscreva-se no canal, porque algumas histórias não são apenas para assistir, são para sentir. E se você sentiu algo hoje, saiba que as próximas vão continuar te guiando por dentro, como faróis no meio da escuridão. Ative as notificações, porque a vida não avisa quando vem a próxima tempestade. E às vezes, uma história pode ser o abrigo que você precisa naquele dia em que tudo parece desabar. Comente: voltei para a estrada, para eu saber que você chegou até o fim, que sentiu essa travessia e que também está pronto para deixar o passado onde ele deve ficar, no retrovisor. Compartilhe este vídeo com alguém que parou de acreditar, com aquele amigo que esconde a dor atrás de um sorriso, ou com quem precisa se lembrar de que o amor ainda existe, mesmo quando parece invisível. Deixe seu like, não por mim, mas por você, por ter se permitido sentir, lembrar e se renovar junto dessa história. Um gesto pequeno, mas simbólico. Eu também tô aqui, resistindo e aprendendo a voltar. Assista também ao próximo vídeo, porque cada história é uma nova estrada, e talvez a próxima te mostre que os sinais que você achava coincidência eram, na verdade, o destino te chamando pelo nome. Antes de sair, respire fundo. Sinta o ar entrar e sair, como Augusto sentiu ao final daquela jornada. Entenda que a estrada nunca foi inimiga. Era apenas o espelho do que você precisava atravessar por dentro. A vida não quer que você esqueça o que te doeu. Ela quer que você entenda por que ainda vale a pena seguir. E se, em algum ponto, você olhar para trás e perceber que a tempestade passou, sorria, porque o sol não nasceu. Foi você quem acendeu.